Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao terceiro podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando agora aí, faz a sua inscrição no canal, dá uma força para a gente, dá o seu like, porque é assim que a gente consegue crescer, ok? Hoje o nosso papo vai ser entre eu e o Vladimir, lá do Rio de Janeiro, e eu aqui dos Estados Unidos, e vamos falar, obviamente, daquele jogo de ontem, né? Que foi um jogo realmente que vale a pena aprofundar. Quando terminou o jogo, né, eu me lembrei de um amigo meu, conhecido meu, alguns anos atrás, né, que ele tinha separado da mulher, da família, enfim, estava com problemas financeiros, o cara estava numa situação bem difícil, e aí eu convidei ele para a gente tomar um chopinho, né? Fomos tomar um chopinho no bar e tal, numa sexta-feira, eu me lembro que foi uma sexta-feira. Aí quando nós chegamos lá, ele entrou aí tal, pediu o chopp, ele pegou o dele, eu peguei o meu, aí ele falou assim, cara, acabei de ser demitido, eu estou vindo da empresa que eu trabalhava, me mandaram embora. Eu falei, caraca, cara, terminou com a sua esposa, família, você estava com os problemas financeiros que nós conversamos, porra, agora tu foi demitido. Ele falou, deixa eu dizer uma coisa para você, eu nunca estive numa situação tão boa como essa nesse momento. Eu falei, porra, cara, a gente só tomou um chopp, cara. O que botaram nesse teu chopp aí para tu dizer isso? Ele falou, sabe o que é, cara? Eu bati o pé no fundo do poço. Agora eu não posso descer mais, então não vai ficar ruim. Agora só pode melhorar, porque o pior que está não vai ficar. Eu falei, tem razão, tem razão. E até esse cara, depois de alguns anos, se recuperou, constituiu uma nova família e tal. Então, eu estava me lembrando do jogo de ontem. Porra, a gente meteu de 6 antes, meteu de 5, fez aquele jogo maravilhoso com o Corinthians, né? Enfim, uma coisa fantástica. E, de repente, vai jogar com um time que, na rodada anterior, empatou com o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, no seu campo, né? Veio jogar com a gente, no nosso campo. Ele hoje, depois da vitória de ontem, ele é o 11º colocado na tabela, ele está depois da metade. E mete de 4-0 no Flamengo, cara. E o Flamengo ontem, realmente, de uma maneira geral, a gente vai bater um papo, eu e o Vladimir, mas de uma maneira geral, a gente... ali o lado direito no primeiro tempo, né, o Everton e o nosso lateral direito, eu acho que ainda tocaram bem, Isla, mas fora isso, cara, foi tudo muito ruim, muito ruim. Concluindo, para passar para o Vladimir, é o seguinte, só depende do Flamengo. Então, pé no fundo do poço, é só subir, é ver o que aconteceu, é discutir internamente, ver por que a gente ficou uma semana treinando. O que os caras fizeram essa semana? Foram para a noite? Estou dizendo que foram. Chegaram sem raça, sem determinação. O Flamengo hoje só depende dele. Praticamente só depende dele. Nós estamos na 15ª rodada, faltam 23 rodadas. O Flamengo hoje, se ganhar os 2 jogos que foram adiados e ganhar no segundo, agora, no segundo turno do Palmeiras, ele passa o Palmeiras em 1 ponto. Óbvio que tem que ganhar todo mundo, né? E com relação ao Atlético Mineiro, se ganhar exatamente os 2 jogos e ganhar do Atlético Mineiro, fica 1 ponto atrás e são 23 jogos para discutir. Então, assim, o Flamengo só depende dele. Se souber reunir forças, entender o que aconteceu, parar com aquela empáfia de chegar e não, qualquer hora a gente vai fazer gol. Não é assim que funciona. Isso é o trabalho do Renato também, né? Enfim, tem tudo para superar, porque se entrar numa dessa, no mata-mata, na Libertadores ou na Copa do Brasil, não vai dar para recuperar no segundo jogo, cara. 4-0 é complicado. Então tem que saber jogar, entendeu? E o Flamengo tem, como eu disse, tem tudo para se recuperar. Mas, Vladimir, diz para mim aí, o que você achou? Bate uma bola comigo aí. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo e as pessoas que estão, os amigos que estão nos ouvindo, né? Em primeiro lugar, queria dizer que domingo já é um dia que eu não gosto muito, né? Domingo é sempre a véspera de segunda, desde os tempos de escola. Quando acabava o evento de sábado à noite, eu já começava a ficar em depressão, né? E a grande alegria do domingo é o futebol, né? A gente espera o momento do futebol. Quando o Flamengo não vence, eu não tenho o que fazer, porque se o Flamengo vencer, pelo menos, eu assisto todos os programas de esporte. Se tiver 2 programas ao mesmo tempo, eu assisto depois no YouTube, eu gravo, eu dou meu jeito. Mas quando o Flamengo perde, eu sei que o movimento da torcida nos canais é maior.
eu sei que as pessoas correm porque precisam falar o que estão sentindo. É como se entrassem lá nos canais e o canal funcionasse como analista, né? O cara coloca lá, mas não podia ter acontecido isso, aquele jogador fez isso. Eu prefiro me trancar no quarto. Eu busquei a clausura ontem, porque, ainda mais num resultado de 4-0, a gente fica ali sentindo impotente. Parecia o 7-1, que vai entrando um gol atrás do outro e você não consegue acreditar. Até porque, como você falou, Paulo, o time do Inter é o time do Inter, que não se compara com o time do Flamengo. O Campeonato Brasileiro fácil para a gente, considerando a qualidade dos nossos concorrentes. E aí vem o Inter que está mal, o Inter que foi desclassificado recentemente da Libertadores. Não sei se você acompanhou os torcedores do Inter revoltados com o time. Tem um programa do Baldasso, né, que é o programa famoso lá do Inter. Os caras esculhambando cada jogador. Você não está jogando nada há 2 anos e você é isso, você tem que ir embora. E foi desse time, em nossa casa, que nós perdemos de 4-0. Então, isso, para começar, é desanimador, é frustrante, é de dificultar a chegada do sono, que foi o que aconteceu. Mesmo tendo me enclausurado, eu demorei para dormir, acordei de madrugada, e quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você lembra é da derrota do Flamengo. Então, queria colocar também minha insatisfação, minha angústia. Tenho certeza que são mais de 40 milhões sofrendo hoje. Mas é temporário, é temporário. Até quarta-feira. Sem dúvida. E talvez até... Eu sei que eu não gosto muito de falar isso, mas eu preciso acreditar nisso. Talvez um tropeço tenha acontecido para que não se repita quarta-feira, como você falou. É o pé no fundo do poço. Tem que subir. Não pode tropeçar na quarta-feira. Não tem volta. Mata-mata não tem volta. Não. O Flamengo tem o Olímpia na quarta-feira, tem o Sport no domingo, tem o Olímpia na outra quarta-feira e tem o Ceará, lá no Ceará, no outro sábado. Né? Então, assim, o Flamengo tem pela frente, supostamente, o Olímpia não é o mais forte da Libertadores, supostamente o Ceará está jogando bem, e é lá na casa dele, né? Fortaleza, o Ceará está jogando bem, mas também temos uma possibilidade razoável. Quer dizer, o Flamengo tem tudo para se levantar. E o Renato, você viu aí os comentaristas, tem os caras aí, principalmente de São Paulo, que acha que o Renato é um motivador. Ele não é um técnico de futebol. Teve um cara de São Paulo que comparou ele ao Washington Rodrigues. Acho que é o Flávio. O Flávio falou isso. Eu, pessoalmente, adoro o Washington Rodrigues. Flávio Gomes. Ele não é um técnico de futebol, o Washington Rodrigues. Ele foi lá no momento que foi convocado, ele é Flamengo, largou o emprego dele pelo Flamengo. Mas o Renato é um profissional que já tem anos aí, né? Foi jogador de futebol, já foi anos técnico de vários times, inclusive... Vitorioso, né? Vitorioso. Ele agora tem que provar isso, para calar esses caras, porque eu achei que ele ia fazer uma mexida no segundo tempo. Enfim, eu achei que ia acontecer alguma coisa. Quando entrou o Michael como solução, eu falei, cara, ainda não é a solução, né? Precisamos resolver esse problema do Rodrigo Caio, definitivamente. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Toda hora tem um negócio de reequilibrar a musculatura. Pô, o garoto novo, ele tem o quê? 26, 27 anos? Paulo, eu ia até sugerir a você que num próximo programa eu trouxesse um amigo que é fisioterapeuta, que é especialista em recuperação de jogadores, para a gente entender. Já está convidado, está convidado. Tá, então ótimo, vou falar com ele. Flamenguista doente. Saudável, flamenguista saudável. Saudável, perfeito, perfeito. O que eu entendi é que ele já tinha os seus problemas antes de vir para o Flamengo. Tem um outro amigo que falou, cara, não sei como o Flamengo aceitou o Rodrigo Caio. Inclusive, ele não foi comprado, acho que o Barcelona, o Real Madrid, né? Ele chegou aí lá e devolveram. Provavelmente. Agora, também, eu não sei se a escolha do Flamengo pelo Rodrigo Caio foi pela escassez de jogadores, porque a gente está vendo aí o Flamengo procurando outros jogadores e não consegue. Não sei se... Parece que o Davi Luiz desmentiu, que não tem negociação nenhuma. O Flamengo traz o Gustavo Henrique, que era um belo jogador. Foi um dos melhores jogadores do brasileiro. Exatamente. Né? E também não deu em bola. O Léo Pereira,
Porra. Como você falou até no último programa, a gente bateu papo sobre isso. Bruno Viana com Covid agora. Ah, é? Também. Também. Então, eu acho que uma hora o Flamengo vai ter que dar um jeito aí, nem que tem que trazer a força, mas o Pablo Mari de volta. Porque de 2019 para cá o Flamengo não conseguiu acertar. Na verdade, o Flamengo perdeu 3 zagueiros, né, cara? O Rafinha, o Rodrigo Caio, não joga, e o Pablo Mari, cara. Quer dizer, é uma estrutura, sei lá, 60% da defesa, cara. Sei lá, 3, 4, 5, 60% da defesa, porra. Só tá com o Felipe Luiz. O Gerson, que querendo ou não, eu que gosto até, muito do Diego, mas o Gerson é bem mais novo, né? É bem mais novo, Não, o Diego definitivamente. Eu estava vendo até, acho que foi o Renato Maurício Prado ontem fez um comentário dizendo que ele acha. Eu não vi isso, mas enfim, eu achei muito espaçado o meio de campo da defesa. Achei o time ontem meio espaçado, mas ele disse que ele acha que o Renato trocou o Arão, botou o Arão mais avançado e botou o Diego atrás. O Diego não pode ser. Não pode ser um contexto. Tanto é que no último gol, ele correu atrás do cara e não pegou, né? O penúltimo, último gol, ele tinha que dar ali, fazer uma falta. Então, não conseguiu nem fazer a falta. Que o Arão ele já estava jogando na posição de zagueiro. Então, se ele tiver que cobrir um zagueiro ali, ele está mais acostumado com isso do que o Diego. O Diego, a vida inteira, não foi segundo homem. Ele foi meia esquerda, ele jogava mais para frente, ponta de lança. Ele era o 10, né? Ele era o 10. Não, eu acho que o Diego tem que ter uma troca, um replacement para ele em breve, pela idade, né? Nós temos o Diego, temos eu acho que o Diego, goleiro, ontem, tinha 2 gols que ele tomou que não precisava ter tomado também. Ou seja, de uma maneira geral, o time jogou muito mal. Arrascaeta, Gabigol, aquela cabeçada também que o goleiro deles pegou do Bruno Henrique, que, enfim, a gente ontem também deu azar, demos azar nas finalizações, não entrosou, pegamos um árbitro rígido demais, que foi seguir a recomendação do 4º árbitro, que diz que viu o Gabigol bater palma e aí expulsou o melhor jogador do Flamengo. Porra. Então, assim, ontem não era o dia, mas, assim, como eu te falei, se você pega a tabela hoje do campeonato e se você pega onde a gente está na Libertadores e na Copa do Brasil, já estamos nas quartas de final, né? Eu acho que o Flamengo, se fizer o trabalho de casa, ele tem tudo para superar esse momento e ter o aprendizado desse momento. Quer dizer, é o pé no fundo do poço para subir. Agora, se entrar para jogar bola, achando que vai fazer o gol a qualquer momento, não vai fazer. O time pode ser muito bom, mas a verdade é que tem que matar um leão a cada dia. Tem. Cada jogo é um novo sacrifício, dedicação. Eu lembro, Paulo, de um jogo. O Flamengo ganhou do Vasco em 99, o Flamengo foi campeão naquele tricampeonato. Terceiro campeonato foi com gol do Pet. O primeiro, eu lembro do intervalo, estava no Maracanã, então eu saí, e era o velho Maracanã, na época que as pessoas não iam urinar no banheiro, urinavam naquela beirada. E aí eu estou ali no intervalo e eu tinha 15 anos, né? Não, 99, eu tinha 25 anos. E aí o cara do meu lado diz o seguinte: eu não entendo esses jogadores do Flamengo, porque é mais fácil jogar no Flamengo do que qualquer outro clube. Eu falei assim, mas o peso da camisa, a camisa do Flamengo pesa muito. Não, mas não estou falando disso. Eu estou falando que se o cara der carrinho, que se o cara colocar a cabeça na chuteira do adversário, se ele se esforçar demais, a torcida vai bater palma. E nós vimos vários exemplos assim ao longo da história. Só que o que a gente está vendo é justamente o contrário. O que a gente está vendo é um time que está entrando apático, acho que imaginando que vai ganhar sempre de 4-5-0. Não é assim. Cada jogo é um jogo, não importa se o time é grande, se é pequeno, se tem craque, se não tem. É verdade. Tem que fazer gol, tem que produzir. E o Flamengo ontem não queria fazer isso. O Flamengo entrou apático demais e não produziu. Deixa eu só fazer acrescentar uma informação. Você falou do Gabigol. Paulo, eu tenho a impressão que o Gabigol foi expulso pelo histórico dele. Os juízes já sabem quem é o Gabigol, que é esse cara mesmo que fala bobagem, que bate palma, que não tinha que fazer isso porque ele está
jogando por um clube, por 42 milhões de brasileiros, não podia fazer, mas eu acho que o juiz teria relevado se não fosse o Gabigol. Se fosse Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu vi um depoimento você deve ter visto também, do Jorge Jesus, de uma entrevista a uma rádio portuguesa, quando ele voltou, já não estava mais no Flamengo, que ele falando sobre o Gabigol, o seguinte, ele tentou chamar o Gabigol para chamar a atenção dele exatamente por isso, né? Para ele não se expor, para ele ficar um cara conhecido como reclamão e que encara juiz, etc, etc. E que era difícil convencer o Gabigol disso. Mas aí, por outro lado, ele falou que ele conheceu um Gabigol que também, com base nesse sentimento, nesse modo de vida dele, ele conseguia fazer uma coisa fantástica, que era o seguinte, ele entrava para uma decisão como se estivesse jogando uma pelada na praia. O nível de estresse em função da responsabilidade daquela partida, nele era mínimo. Ele não tinha ele não assumia essa responsabilidade excessiva, entendeu? Então, assim, agora, como você falou, o cara tem um salário altíssimo, ele recebe em dia e vai desfalcar, se só der um jogo, vai desfalcar contra o Sport. Quer dizer, além de termos perdido de 4-0 ontem, no domingo que vem, ele vai desfalcar contra o Sport. Se tomar uma. Pedro, que não está jogando bem, saiu mancando. Saiu mancando ontem, Não sei se o problema do Pedro tem a ver com a Olimpíada, né? Não foi para a Olimpíada, não sei se ele ficou chateado com isso, mas não vem produzindo tanto. Ainda assim, uma referência que a gente tem ali na frente. E pode ser que não jogue. Aí começa a complicar, né? E aquele terceiro já foi vendido, né? O Muniz, né? O Muniz já foi vendido, que é um belo jogador. Aquele cara vai fazer muito sucesso. Eu gosto muito dele. Vai, muito bom, muito, muito bom. Mas a gente imaginava que ele tinha um potencial em jogadas aéreas e a gente viu que não é só isso. Não, porra, eu me lembro no Campeonato Carioca, com o cruzamento do Mateuzinho, ele pegou no ar, cara. Acho que o Pedro estava do lado dele, ele estava jogando com o Pedro, se não me engano. Ele pegou no ar, chicote assim, lá no ângulo. Eu acho aquele cara, eu falei, cara, esse cara vai ser um grande jogador, mas o Flamengo precisa de dinheiro, né? E para pagar os mais antigos, os cracões, ele está pegando dinheiro e vendendo a base aí já há um bom tempo. Você tem mais algum dado? Você falou que tinha alguns dados aí do jogo. Vamos lá. Eu separei aqui. Vamos lá. Alguns dados que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, é claro que a gente reclama do Flamengo, mas eu não acho que 4-0 foi o resultado que correspondeu ao que nós vimos. Como não foi o 5-1 contra o São Paulo também, o resultado. Não, o Flamengo contra o Corinthians jogou infinitamente mais do que o Inter contra o Flamengo. Exatamente. Nós vimos ali alguns jogadores voluntariosos no início, o Inter saindo para jogar, porque o que a gente esperava é que o Flamengo começasse massacrando, e não foi isso. Mas também dizer que o Inter fez a partida do campeonato, isso é coisa de comentarista de resultado. Né? Esses caras que comentam, venceu, fantástico, o Inter se recuperou. Não foi isso. A posse de bola, 63,3% contra 36%. 63% de quem? Flamengo. 2-1. 63,3% do Flamengo, 36,7% Internacional. Disputas vencidas, 50,5% contra 46%, a diferença é pequena. Disputas aéreas vencidas, 64,7%, 35,3%. Eu sei que a gente não dá muita importância para isso no Brasil, mas quando a gente observa NBA, o campeonato de futebol norte-americano, a gente vê muito estatística de passes, né, de recuperação de bola, de rebote. Isso faz a diferença. O Flamengo venceu as disputas. Disputa aérea e, de uma forma geral, as outras disputas. O Flamengo venceu. E isso se traduz também, a gente vê aqui, o número de chutes. O Flamengo teve 11 chutes, o Internacional 9. Não foi aquela diferença absurda que nós vimos em outros jogos. Lá naquele finalzinho do período Ceni, o Flamengo já vinha produzindo mais, com mais posse de bola, com mais chutes a gol. Mas ainda assim, se o Flamengo chutou mais, como é que o Flamengo perde de 4-0? Precisão do chute, incrível, precisão do chute, chute na direção do gol. Flamengo, 63%. A precisão dele, 55%. Mas acertaram 4 dentro do gol. E tem outras estatísticas mais interessantes. Desarmes, o Flamengo ganha.
Gols evitados do Flamengo, 3. Eles evitaram 14. Tem uma outra aqui que é impressionante. Precisão de passes do Flamengo também. Total de passes, 560, 330. Eu sei que isso não ganha jogo. Eles entraram 4 vezes e meteram 4. Né? Eles podem dizer assim, não, o Flamengo, o Inter não mereceu vencer. Não, claro, mereceu, claro que mereceu. Se fosse 1-0 e o Flamengo tivesse jogado melhor, eu sou a favor disso. O Flamengo jogou muito melhor, ganhou de 1-0, como aconteceu em 82, no jogo do Penharol, aqui no Maracanã, que eles tiveram uma chance e fizeram gol. O jogo do Fluminense no Itaquerão. O jogo do Fluminense. Jogamos muito mais do que tomamos de 1-0 no finalzinho. O objetivo é colocar a bola dentro do gol. E se o objetivo é esse, eles foram competentes e nós não. Quem tem 3 pontos é o Internacional. E aí, com esses 3 pontos, eles já assumiram a 11ª colocação. Com 11ª colocação, com 18 pontos. E o Flamengo hoje tem 24 pontos. O Flamengo está com 6 a mais, com 2 jogos a menos. Enfim, eu acho que, é como eu falei, o Flamengo hoje está numa situação ainda confortável, desde que tenham aprendido ontem, né, que não pode continuar assim, que algo tem que ser feito, tem que buscar mais e tem que ir até o fim. Ontem, depois que o Gabigol foi expulso, aí acabou, né? E aí a gente sentiu que não tinha mais para onde ir. Meu amigo Vladimir, nós já estamos com 20 minutos de podcast. Você gostaria de contribuir com mais alguma coisa com relação ao jogo de ontem, sabendo que na segunda-feira... Aliás, eu queria avisar os nossos membros que o podcast vai sempre ao ar na terça-feira à noite. Tá? Então, terça-feira à noite vai ao ar o podcast falando do jogo do fim de semana ou durante a semana e fazendo algum comentário interessante sobre futebol, sempre com aquela visão, né, de papo de torcida. Inclusive, os nossos membros podem mandar sugestões, etc. Então, na terça-feira agora, ou seja, dia 10 à noite, já está sendo colocado no ar o nosso podcast. Então, vamos falar desse podcast da semana que vem sobre esse jogo do Olímpia, né, que vai ser na quarta-feira dessa semana, e do jogo de domingo contra o Sport. Se Deus quiser, o Flamengo vai superar essa fase desse domingo aí contra o Internacional e vamos ter 2 vitórias importantes, já trazendo o Olímpia para o Maracanã, já com um resultado mais ou menos feito. Paulo, eu vou me despedir também com umas 2 pequenas informações. Achei aqui uma outra estatística de gols evitados. Gols evitados. O Flamengo evitou 3, o Internacional evitou 14. Se o Flamengo tivesse evitado 7, né, cara? Está resolvido. Era a metade do que eles evitaram. Diferença enorme. E uma outra coisa, a gente estava até falando um pouco mais cedo, né, sobre o Michael. O Michael é um jogador que tem entrado bem, mas a gente não pode depender do Michael. Uma jogada excelente do Bruno Henrique, né, que o Bruno Henrique vai driblando, toca para o Michael e o Michael corta para o meio, dribla o primeiro, dribla o segundo. Me lembrou o Robben da Holanda, né, que ele vai cortando e chuta. Só que o Michael não tem pé esquerdo. Ele driblou o primeiro, driblou o segundo, tinha que ter chutado de pé esquerdo, não tem. Aí virou para chutar de pé direito. Aí a bola foi na mão do goleiro. Né? Bom jogador, mas não vai resolver a partida. Né? Não é ele que vai solucionar a questão. Né? Então tá bom, cara. Olha só. Obrigado aí. Acho que agradecer aos nossos membros e nos vemos agora na outra terça-feira, sempre falando do Flamengo, falando de futebol, e uma vez Flamengo, sempre Flamengo.